elogios pro Verratti. Porque, pra vocês terem uma noção, e é isso que eu agora, o Diniz vai errar, o Vasco vai falhar, o Vasco vai se derrotar. Terão jogos que vão nos irritar. Fala, galera! No corte de hoje você vai acompanhar a análise precisa do Predosa sobre dois momentos incríveis do Vasco. As palavras do Vegetic revelaram muito mais do que se viu em campo. Predosa comenta o que o Vegetic falou sobre sua busca por evolução com o Diniz. Mesmo sendo uma referência no time aos 37 anos, a mentalidade dos jogadores está mudando e como isso impacta diretamente o desempenho do Vasco. E tem mais! Predosa vai além, explicando os pontos que transformaram a postura do Vasco contra o Fortaleza e destacando quem brilhou nessa vitória. Não tem como perder, hein? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Eu com o torcedor do Vasco. Depois do programa, obrigado ao Verratti pelo carinho comigo. O Verratti me parabenizou por ter fechado com a Cazé TV, né? Eu até brinquei com ele, fiz uma pergunta pra ele e falei assim: vai fazer gol no Fluminense? Aí ele: vou fazer tudo pra fazer gol no Fluminense. E perguntei pro Tietchan também sobre o aspecto mental dessa equipe, né? E o Tietchan dá uma declaração que pra mim é muito importante quando a gente volta a analisar a partida. E faltou realmente o lance do Lloyd, é verdade. Faltou o lance do Lloyd que o Watson acaba errando o passe e poderia ter sido o quarto gol do Vasco do Lloyd. Então o Tietchan ele fala o seguinte: o Tietchan já ganhou tudo. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, o currículo do Tietchan dispensa comentários. Então ele já passou por tudo no futebol. Tanto os momentos muito bons, quanto os momentos muito ruins. E ele fala o seguinte, cara: nós jogadores, a gente tem que resolver em campo. Às vezes a gente falam que a gente não consegue sentir, que a gente não... Mas, cara, a gente sente e a gente joga. Então, o nosso papel é resolver em campo. E muitas vezes a gente encara a torcida como se fosse nosso inimigo. E não é isso. Eles também estão ali pra ser feliz. Eles também estão ali pra poder comemorar junto com a gente. Porque eles não querem que a gente perca, eles querem que a gente ganhe. Então a gente tem que fazer por onde pra poder dar esse motivo pra torcida. Jogar no Vasco é difícil, é uma pressão muito grande e tudo mais, mas a gente tem que conseguir jogar, cara, porque a gente é jogador de futebol. Então assim, é pegar essa pressão e transformar em coisa positiva. Porque é difícil jogar no Vasco? É difícil. Mas olha a oportunidade que a gente tem de, quem sabe, ganhar alguma coisa e marcar o seu nome na história do Vasco. Então, as palavras do Tietchan ontem, elas foram muito claras no sentido da mudança do aspecto mental dessa equipe. O Verratti ontem também falou a mesma coisa. Rasgou elogios pro Fernando Diniz e o Diniz rasgou elogios pro Verratti. Porque, pra vocês terem uma noção, e aí isso aqui é uma informação, cara, o Verratti é tão humilde, ele é tão dedicado, que ele foi perguntar, antes do Diniz chegar, pras pessoas que já trabalharam com ele, sabe o quê? Será que o Diniz vai conseguir fazer eu evoluir meu jogo? O Verratti tem 37 anos, gente. Será que o Diniz vai conseguir fazer eu melhorar com o pé? Será que eu vou melhorar com o Diniz? Ele tem 37 anos. Ele poderia muito bem ser um jogador daqueles que fala assim, ainda mais com a história que ele vem construindo no Vasco, que fala assim, ah, cara, o time tem que se adaptar a mim. Eu tenho as minhas características e tudo mais. E na verdade não. Na verdade não. Ele perguntou para as pessoas como que ele poderia evoluir com o Diniz. E não é à toa quando o Diniz chega na coletiva e fala sobre o Verratti. O Verratti tem um caráter enorme. Enorme. Ele tem muito potencial de ser ídolo no Vasco. Deus queira que o Vasco ganhe alguma coisa com esse cara, porque esse cara merece muito. Ele respeita a camisa, ele é um cara que se dedica, que cobra todo mundo, que fica indignado quando as coisas não acontecem da forma como como deveriam acontecer. Então, quando a gente vê a postura do Vasco ontem em campo, o Vasco não foi só melhor do que o Fortaleza. O Vasco foi muito melhor do que o Fortaleza. O Vasco produziu para fazer 5 gols no Fortaleza sem nenhum tipo de exagero. Aspecto técnico, tático, mental. O time que entrou em campo, ele era praticamente o mesmo que vinha sendo escalado. A diferença foi o quê? A postura, a confiança desses jogadores. O Luiz Gustavo ontem fez uma bela partida. O Ryan ontem fez uma bela partida. O Tietchan, mais uma vez, mostra que está totalmente adaptado ao estilo de jogo do Fernando Diniz e consegue se sobressair. O Tietchan já tinha jogado muito na Argentina, tá? Ele já tinha jogado muito na Argentina e jogou muito ontem também. Claramente o Coutinho está mais participativo. As pessoas não se apegaram. Cara, o Diniz foi mexer no time, se eu não me engano, com 41 minutos do segundo tempo. Então, quando a gente fala do aspecto físico aqui, obviamente a gente conseguia enxergar que essa equipe corria tanto errado, e eu acho que eu cheguei a falar isso aqui, que eles têm o GPS lá, e o GPS marcava que eles corriam muito, mas eles corriam errado. Isso é informação. Tem um GPS que eles usam no peito, tal, a última tecnologia, e aí os caras foram olhar, pô, será que realmente tá com problema físico? E não, eles correm, só que eles corriam errado. Eles corriam errado, igual barata tonta, para um lado e para o outro. E ontem, quando eles começaram a correr certo, quando eles tiveram mais a bola, quando eles pararam de ter medo da bola, quando eles pararam de ter medo de jogar no Vasco, porque é isso que eles estavam tendo antes, o Vasco jogou, o Vasco correu e o Vasco aguentou. Esse que é o ponto. E contra uma equipe difícil, cara. O Fortaleza há pouco tempo aí meteu 5 no Juventude fora de casa. 5.
É uma equipe que tem anos e anos de trabalho com o Vojvoda, que tem bons valores individuais, que sempre é competitiva, que tá na Libertadores. Então, assim, o Fortaleza é melhor do que o Lanús e é melhor do que o Porto Cabedelo. Muito melhor, por sinal. Então você vê essa mudança de postura e um 3-0, claro que São Januário, que teve 12 mil pessoas ontem, é um plus. Os caras se sentem mais confortáveis. Ali é a casa do Vasco. Mas a torcida ontem botou 12 mil, algo raro, porque geralmente está com 19, geralmente está com quase 20. Mas o protesto é necessário. Para que eles acordem e percebam que o torcedor não é bobão. O torcedor não é idiota, o torcedor não é otário. Claro que no próximo jogo, contra o Operário na terça-feira, vai estar entupido aquilo lá. No Maracanã, se passar do Operário, o lado do Vasco contra o Fluminense vai estar entupido também. Porque o torcedor não é otário, mas ele só quer um motivo para estar lá. Ele só quer um motivo para confiar nesse time. Ele só quer um motivo para ter gosto de ver o Vasco jogar. Porque foi isso que deu ontem. O Vasco teve um jogo praticamente perfeito aos olhos do torcedor. No sentido de entrega, no sentido de qualidade, finalização. Deu gosto de ver o Vasco jogar ontem. Um gosto que a gente não via faz tempo. Faz muito tempo. Porque assim, eu sempre falei aqui, o Carille estava entregando resultado. Mas obviamente, em relação à produção de jogo, o Vasco tinha um jogo pobre. Mas entregava alguns resultados negativos, positivos, estava dentro do padrão. Com o Felipe, nem mesmo os resultados estavam vindo. Foram 9 jogos sem vencer. 9 jogos. Isso é muito. O Vasco não pode ficar 9 jogos sem vencer. Os caras têm que ficar incomodados. Os caras têm que ficar envergonhados ainda mais com os vexames que aconteceram. Então ontem a gente viu uma mudança de postura, uma mudança mental, que obviamente interfere diretamente na parte técnica, na parte tática. O Ryan é um cara que era ultrapassado sem bola e ficava com a cabeça baixa. O Coutinho errava passe, ficava com a cabeça baixa. Todo jogo, João Vitor, Piton, Hugo Moura, entre outros, tinham erros grotescos que acabavam minando o jogo do Vasco. E ontem o Vasco ainda conseguiu sair sem tomar gol. Então, cara, é muito pé no chão. Pô, Pedrosa, você acha que o Diniz vai mudar o patamar do Vasco? Não acho. Falei isso, inclusive, ontem lá no Tempo de Bola da Casa TV. Não acho que ele vai mudar o patamar do Vasco. Não acho que ele vai fazer milagre. Eu gostaria muito que acontecesse. Eu gostaria muito que o Vasco disputasse um título. Acho até que é possível. Mas, no final das contas, o que eu espero do Diniz? Um campeonato brasileiro decente. Um campeonato brasileiro em que o torcedor veja mais jogos bons de se assistir. Jogos vistosos. Porque foi isso. Quem foi a São Januário ontem, meu camarada? Saiu feliz. Saiu feliz e radiante. E esperançoso. Não é porque o Vasco vai ser campeão brasileiro. Não é porque o Vasco vai... Porra, é um dos favoritos da Copa do Brasil e tudo. Não é isso. É só por ver um futebol. Enfim, um time de futebol. Que é justamente o título da nossa live aqui. Então, cara, é muito pé no chão. Lembrem-se do que eu tô falando aqui agora. O Diniz vai errar. O Vasco vai falhar. O Vasco vai ser derrotado. Terão jogos que vão nos irritar. Mas uma coisa eu te garanto. A falta de postura, a falta de cobrança e a falta de entrega dessa equipe, isso não vai ocorrer. Cara, tem um vídeo até do Igor Rodrigues, que agora é meu companheiro lá. Ele mostra o Ryan, que tava jogando muito. Aí o Ryan cai um momento, aí o Diniz... Ryan! Levanta, porra! Levanta que não foi porra nenhuma! Tomar cu, bababá. Então assim, cara, as oscilações vão acontecer. Mas o que faltava nesse time, e eu falei isso aqui, até de forma grosseira, no sentido de... Cara, eu me senti um ogro falando aquilo. Era vontade. Era postura. É falta de esporro. Falta de cobrança. Tudo isso que são aspectos cruciais. Mas que quando você vai analisar futebol, são aspectos que você espera. De um time de futebol profissional que ganha em dia, que tem uma torcida maravilhosa, que apoia todo jogo e apoia em todo canto. Cara, o mínimo que você espera do cara é entrega. Aí depois você começa a analisar a parte técnica e a parte tática. O futebol é um jogo complexo, eu sempre falo isso aqui. Não é simples, não é fácil. Achar que jogar futebol, achar que ser treinador, achar que fazer futebol é fácil, cara, isso é uma falácia, não é fácil, é difícil. E muito. Só que o mínimo tem que ter. E o Vasco não estava tendo nem o mínimo. Então o Fernando Diniz dá uma injeção de ânimo, uma injeção de esperança e uma injeção de futebol nesse Vasco. Eu até brincava lá no SBT também, que, sem dúvida alguma, o Vasco estava tendo alergia à vitória. Alergia. O time era alérgico à vitória. O time conseguia fazer, às vezes, 1-0 no placar e tinha muito mais medo de perder do que fazer o segundo gol. Isso com o Diniz, meu camarada, você pode ter certeza. Não vai existir. Repito, o Vasco vai perder, o Vasco vai oscilar, o Vasco vai fazer jogos ruins, mas eu não acredito que esse time vai faltar entrega. Entrega não vai faltar. Porque esse cara aí, ele cobra. Ele cobra, ele tem paixão pelo futebol, ele sabe o tamanho do Vasco, ele sabe o tamanho dessa instituição e ele cita isso. Faltava a esses jogadores entenderem o lugar que eles estão.
que o Vasco não é bagunça. O Vasco não é bagunça. E o Diniz chega para poder trazer esse senso de realidade para esses jogadores. Porque muitos ali não estavam valorizando o lugar que eles estavam. E eu espero que agora eles comecem não só a valorizar, mas ter prazer. Torcida não é vilã do time. Torcedor não é contra o jogador. Torcedor só quer entrega. Ganhar, perder, empatar faz parte do jogo, meu amigo. São 3 resultados no futebol. Isso faz parte do jogo. A maneira como você faz isso é que vai justamente embasar a análise não só do jornalista, mas também do torcedor. Então é isso. O torcedor ontem sai muito mais satisfeito com a entrega, não só dentro de campo, com o placar, com o resultado, mas você vê que há uma esperança daqui pra frente. Uma esperança de melhora. Uma esperança de que pelo menos respeitar a camisa do Vasco, esses caras vão respeitar. Então, gostei muito, obviamente, muito pé no chão, não dá pra cravar, deu certo, não deu certo. Cara, calma, vamos ver contra o Operário, vamos ver contra o Fluminense. Essa reta final, ela tem tudo pra ser muito benéfica pro torcedor vascaíno e pro Vasco. É uma reta final que vão ter jogos no Rio de Janeiro, é uma reta final que o Vasco termina o semestre antes da Copa do Mundo de Clubes, inclusive, que vai ter transmissão da Casa TV contra o São Paulo no Morumbi. E não deixa de ser um jogo acessível, é um jogo difícil, mas jogando futebol com a postura que teve ontem, não deixa de ser um jogo acessível no Morumbi, é ir lá pra jogar, e é isso que o Fernando Diniz faz, ter confiança nesses jogadores, ter confiança nessa equipe, e com certeza, como eu disse, alegrar o torcedor. O torcedor do Vasco, você pode ter certeza, ele é o que mais quer ver esse time ganhar, ele é o que mais quer ver esse time feliz, porque o torcedor do Vasco, ele vive uma via de mão única. Que é apoiar, apoiar, apoiar e se cansar. Então, tomara que a partir de agora o torcedor do Vasco comece a ver uma via de mão dupla, apoiar e receber entrega de volta. É isso, galera! O Predosa trouxe insights valiosos sobre as falas do Vegete, mostrando que essa mudança de mentalidade pode ser o diferencial pro Vasco nessa temporada. Vamos seguir acompanhando e torcendo por mais evolução. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!